Pergunta de hoje. Vamos ver aqui qual é a pergunta que nós temos hoje para a gente conversar, tá? Como o joio controla tanto o cristianismo? Não é de Deus, não é de Jesus. Por que que o joio controla tanto, não é, o cristianismo? Então vamos analisar alguns itens sobre isto. Ok. Boa pergunta. O que acontece para que o joio esteja sempre direcionando o cristianismo e todas as religiões para atitudes e comportamentos totalmente diferentes dos princípios defendidos por todas as religiões, mesmo que diante de tantas justificativas? Será que Deus quer? Será que Deus que quer isto? Será que é de Deus isto? Será que ele se promove, ele que promove estas condições? Antes de tudo, devemos lembrar que Deus não é dúbio. A maneira dele agir e querer as coisas não muda nunca. Ele é totalmente previsível. Não importa o preço a se pagar. É por isso que não se aceita o que Moisés entendeu quando Jeová lhe mandou dar um recado ao faraó e, ao mesmo tempo, Jeová inclinou o coração de Faraó para não atender o recado que recebia. Isso não tem nada a ver com Deus. É coisa do entendimento de Moisés. O princípio maior para isto é que o Senhor é amor, justiça e santidade. Em momento algum, ele conseguiria, se quisesse, pensar, querer ou fazer algo que fosse contrário a esses atributos. Esta é a essência dele e não tem nada que faça ele ser diferente disto. Nada, porque essa é a essência dele. Amor, santidade e justiça. 4. Então, primeiro de tudo, temos claro entendimento que não agrada a Deus quando o cristianismo ou qualquer religião ou qualquer outra entidade age fora dos seus propósitos. Ele permite que aconteça diferente do seu gosto. Permite e busca por todos os meios possíveis amenizar os prejuízos. E esta ação não quer dizer que ele aprove. Ele tem uma vontade, a gente faz outra. Ele vem e faz com que o prejuízo que a gente comete, fique cada vez menor, menos prejudicial. O fato dele fazer isso, com esse resultado do que a gente comete, não quer dizer que ele apoie o que a gente fez, mas que ele ameniza, não é? As consequências maléficas daquilo que a gente faz fora da vontade dele. Então, por que o joio está sempre na liderança de uma forma ou outra do cristianismo e das religiões, promovendo tanto crime espiritual, social, penal, ecológico, muitas vezes conscientemente? Por que que o joio está, então, se Deus, né, faz tudo isso, por que que o joio está no controle de tudo isso? Mesmo ele sabendo do prejuízo que isto produz para seus objetivos de amar, respeitar, alcançar, abençoar e atrair todos e salvar o maior número de pessoas. Por que que Deus permite, né, o joio fazer tudo isso? 6. Um motivo para o joio, né, ter todo esse controle sobre o cristianismo. Um motivo é porque todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus tem livre arbítrio.
Deus respeita suas vontades, ações e consequências. Deus respeita, mesmo que isto seja contra sua vontade, mesmo que seja contra ele e tudo que ele ama, mesmo que isso atrapalhe a salvação eterna de pessoas. Esse é o preço de não ter criado o ser humano como robôs obedientes, como os anjos. 7. Outro motivo é porque o joio se incomodou com o convencimento do Espírito, enquanto muitos não se importaram, mas não se rendeu. O joio se importou com o convencimento de que são pecadores, mas não se rendeu. Não quis mudança interior. Assim é um religioso sem conversão. E isto é real porque foi convencido de pecado, mas não quis realmente abrir mão de si, de suas vontades, de seus interesses, e com isto não deu permissão para o Espírito, pela graça, operar a conversão, fazendo dele uma nova criatura. 8. Outro motivo é porque, segundo Jesus, religião deve ser um hospital espiritual. Não deve ter portas fechadas para quem busca mudanças com Deus. A parábola do joio e do trigo é Jesus afirmando que não se deve pôr fora do convívio religioso os que se mostram diferentes do comportamento religioso do grupo. Além do mais, o trigo, sendo ovelha, não consegue ter prazer em expulsar alguém por não ser coerente com o entendimento do grupo. 9. Outro motivo por que o joio tem tanto controle sobre o cristianismo é porque o joio não é trigo. O trigo é ovelha, é nova criatura, é guiado pelo Espírito e produz cada vez mais o fruto do Espírito. É também bem-aventurado, é luz e sal da terra, enquanto o joio é o contrário de tudo isto. Muito embora se esforce muito para parecer trigo, por desencargo de consciência, para ser aceito na religião, para ser reconhecido na sociedade e para continuar crendo que é agradável a Deus. 10. Outro motivo é porque o trigo é ovelha, pacífica, pacifista, paga qualquer preço pela paz. Isso abre espaços para o joio tomar a frente com seus ímpetos violentos, agressivos, ousados, determinados. Esse comportamento do joio é pernicioso nesta situação, pois esse comportamento do trigo de se ficar em silêncio, pacifista, é pernicioso nesta situação, pois o silêncio diante da liderança maléfica do joio faz o mundo crer que todos pensam e agem igualmente. E isso afasta as pessoas, atrapalha mais o convencimento do Espírito na vida dos não salvos. 11. Outro motivo é porque o mundo respeita e tem temores com relação às religiões, o que dá espaços para o joio, em nome de suas religiões, agirem carnalmente contra o mundo. Para defenderem o que acreditam, o joio é maldizente a respeito do mundo, enquanto o mundo é muito condescendente em relação ao joio. Isso dá mais asas
à carnalidade do joio em sua liderança religiosa. 12. Outro motivo é porque o joio, vendo tanto poder, tantos espaços para ser e fazer o que são e fazem, em nome de Jesus, entende que está no caminho certo, nunca tendo oportunidade para refletir se os resultados são favoráveis ao reino de Deus. 13. Por fim, há duas maneiras de o joio exercer liderança em suas religiões, principalmente no cristianismo. Uma é ficando à frente, realmente, diretamente, quando muitas lideranças não são ovelhas. E a outra maneira é quando as lideranças são ovelhas e, querendo manter a paz, a tranquilidade religiosa de seus liderados, passa a ceder aos caprichos e interesse do joio que é violento e ameaçador, fazendo estas lideranças muitas vezes agradarem mais a estes, ao joio, do que ao próprio Deus e seus planos. Entendeu? Então esses são itens que respondem a essa pergunta, né? Como o joio controla tanto o cristianismo? Tá bom?